Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nesta manhã de Páscoa, em que celebramos a Tua ressurreição, que possamos compreender verdadeiramente o significado deste acontecimento que revolucionou a nossa história. Espírito Santo, ilumina-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Há alguns dias, assisti a uma entrevista com o bilionário e empreendedor Elon Musk a respeito da inteligência artificial e do futuro da humanidade. Talvez alguns de vocês também tenham assistido a essa entrevista. Ele acredita, como muitos, que uma parcela significativa da humanidade ficará desempregada a partir do momento em que a inteligência artificial se tornar uma realidade na economia, no comércio, nos empregos. Ele acha que, na verdade, a maior parte das pessoas, para não dizer uma imensa fatia da sociedade, ficará sem emprego. E ele acredita que já é hora de os governos começarem a pensar em uma remuneração para todas as pessoas que permita ao ser humano, pelo menos, viver com um mínimo de dignidade. Mas o que mais me chamou a atenção na entrevista do Elon Musk não foi nem a questão relacionada à inteligência artificial, mas foi a conclusão a que ele chegou com relação ao desemprego da humanidade. Ele disse que o grande problema com o desemprego não é só a falta de condições de vida, mas o grande problema é que, como o emprego, o trabalho, faz as pessoas se sentirem úteis, e como o trabalho confere ao ser humano um senso de importância, de dignidade e de significado para a vida, a grande consequência do desemprego em massa será que as pessoas, talvez a maior parte da humanidade, perderá
o sentido da vida, perderá o significado da vida. Talvez esse seja o maior desafio a ser enfrentado com o advento da inteligência artificial. Talvez nem todos concordem com ele. Talvez a previsão dele seja muito sombria, mas não está longe de se tornar uma realidade. Muitos, hoje, já perderam o significado da vida. Hoje, a nossa sociedade vive uma crise existencial e de identidade. Há pouco tempo, nós assistimos a um jovem que entrou numa escola, matou a professora, praticou violência contra alunos. Depois, um jovem entra numa creche, assassina algumas crianças de pouquíssima idade. E esse fenômeno não acontece só no Brasil, isso acontece em outros países do mundo. Mas isso é simbólico. O extermínio de crianças, a morte contra professores, reflete, de alguma maneira, a nossa perda de esperança em relação ao futuro. Reflete a nossa perda do sentido da vida. Por quê? Porque as crianças representam o futuro. As crianças simbolizam o potencial que existe no futuro. Porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E são as crianças de hoje que lá na frente vão administrar o mundo, vão governar os países, vão dar sequência à vida aqui no planeta. Quando crianças são assassinadas, a mensagem é de que se perdeu qualquer tipo de esperança em um mundo melhor lá na frente. Quando se matam professores, não são apenas os professores que estão morrendo, é toda a sociedade. Porque os professores são aqueles que preparam, principalmente, as crianças e os jovens a serem pessoas importantes no futuro. São os professores que nos transmitem os valores, as regras, para nós podermos viver de uma maneira civilizada. Os professores são a profissão que mais deveria ser valorizada entre todas, e assim ocorre nos países mais adiantados culturalmente. Quando professores são agredidos, quando professores são mortos, quando professores são alvo de violência, a mensagem que se está transmitindo é: não há nenhum tipo de esperança com relação a um mundo futuro melhor, mais digno, mais confiável. Quando se mata um professor, está se dando uma certidão de óbito a qualquer possibilidade de vivermos com esperança, de vivermos com fé. E é essa situação em que a humanidade hoje se encontra. O nosso prognóstico como humanidade é sombrio. E se essas previsões mais negativas, como a do Elon Musk, se cumprirem, nós passaremos por situações muito semelhantes ao que o livro do Apocalipse descreve. Uma perda total de sentido da vida. A Bíblia oferece à humanidade uma mensagem completamente diferente.
A Bíblia oferece à humanidade uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de amor. E somente esse tipo de mensagem é que pode transformar a nossa sociedade. É somente esse tipo de mensagem que a Bíblia nos traz que pode trazer consigo um raio de luz que ilumine a nossa sociedade. E a ressurreição de Cristo, que nós celebramos hoje, neste dia de Páscoa, revolucionou a história. E a ressurreição de Cristo é, em si, a maior mensagem de esperança que nós podemos ter para as nossas vidas e para a nossa sociedade. Não houve acontecimento de maior magnitude que possa trazer esperança para nós que a ressurreição de Cristo. Será que você e eu, quando celebramos a Páscoa, nós sabemos exatamente qual é a implicação prática da ressurreição de Jesus? Ou será que nós simplesmente comemoramos por tradição, ano após ano, um evento 2000 anos atrás, que ficou nos livros de história, que está escrito nas páginas da Bíblia, mas será que eu consigo enxergar em que esse evento histórico muda a minha vida? Será que eu tenho a real perspectiva de o quanto a Páscoa pode ser um evento transformador da nossa sociedade? Quando nós compreendemos o significado da Páscoa, os nossos corações são inundados de esperança, de fé e de amor. Como afirmou o grande pregador Charles Spurgeon, a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Neste texto bíblico, o apóstolo Paulo afirma que a ressurreição de Cristo é a celebração da esperança. E o que a ressurreição de Cristo representa para a humanidade? A ressurreição de Cristo renova a nossa esperança de várias maneiras. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo aponta para a nossa futura ressurreição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo, nós também não vamos acreditar na nossa ressurreição. E se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição física, não resta nenhuma esperança para o ser humano. Diz Paulo que se a vida se resumir a hoje eu vou comer e beber porque amanhã eu vou morrer, nós somos os mais infelizes dos homens. E talvez aqui se encontre o grande motivo pelo qual a nossa humanidade vive uma crise existencial sem precedentes. Porque nós vivemos numa cultura completamente consumista e materialista. Falar em ressurreição dos mortos, falar em ressurreição de Cristo hoje, na nossa cultura, é algo completamente anacrônico. A Páscoa é celebrada, assim, no meu modo de ver, muito mais por um motivo comercial do que por um motivo espiritual propriamente dito. Qual será a porcentagem de pessoas que, de fato, têm convicção de que um dia ressuscitarão?
qual é a porcentagem das pessoas que, de fato, creem que Cristo realmente ressuscitou? E se a crença na ressurreição não for nuclear nas nossas vidas, nós somos pessoas completamente desprovidas de esperança. A vida não terá o menor sentido para nós se nós imaginarmos que a nossa vida se resume a acordar todo dia, 5, 5:30, 6 da manhã, tomar o café, ir para o trabalho, enfrentar um monte de BO no trabalho, um monte de dor de cabeça, de situações que precisam ser resolvidas, e muitas vezes a gente não tem como resolver os nossos problemas, são tantos. Quem é que não vive essa realidade no seu dia a dia? Aí recebe um salário que, em geral, não é suficiente para pagar todas as despesas. Aí pede aquele dinheiro emprestado para o banco e começam a vir os juros, começam a vir a cobrança dos impostos, dos boletos vencidos. Essa é a realidade não só da classe média, essa é a realidade de praticamente da maior parcela da humanidade. Uma colega minha falou, se a gente não pede dinheiro emprestado, a gente simplesmente não consegue viver. Ela não está errada. Olhem o preço de um aluguel, o preço de um condomínio, e compare com a média salarial da população brasileira, falando em nosso caso. É triste. Realmente é de provocar desespero. Se a vida se resume a você e eu termos que acordar todos os dias para trabalhar, suar a camisa, muitas vezes em um emprego que é frustrante, que não satisfaz, mas é o que temos para hoje. Se a vida se resume a isso, é natural que a cabeça do ser humano dê um nó. E quando o ser humano perde o sentido da vida e acha que a vida é aquela rotina maçante, desprovida de qualquer fonte de estímulo e de entusiasmo, em determinados momentos, dependendo da situação, ele pega uma arma mesmo e sai matando por aí, porque perdeu o juízo. A falta de sentido da vida faz a gente perder o juízo e faz a gente fazer verdadeiras loucuras. Claro que são situações extremas, mas não é impossível que amanhã um de nós faça uma barbaridade, dependendo da situação em que a gente se encontra. E por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, gente, a coisa mais importante na história e nas nossas vidas é entender que se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Qual é a implicação disso? A morte não é o evento final nas nossas vidas. Aliás, não é apenas um evento vencido por Cristo na cruz, mas a morte simplesmente nos chama a atenção para o fato de que o nosso maior investimento não é nessa vida aqui, e sim na vida que teremos com Cristo, na dimensão eterna. Porque essa vida aqui, meus irmãos, é temporária. Aqui nós estamos de passagem para cumprir a nossa missão, para aprendermos o que nós temos que aprender. Nós não estamos aqui à toa.
Nós estamos aqui porque nós temos uma missão, você e eu temos uma missão que só você e eu podemos cumprir, mais ninguém. Ninguém pode cumprir a tua missão no teu lugar, ninguém. É só você que pode cumprir o ministério que Deus concedeu a você. Portanto, é necessário nós vivermos com responsabilidade, entendendo que a nossa verdadeira vida não se resume aos dias que nós passamos aqui na terra. Cristo ressuscitou. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo significa a derrota do mal. Falar em derrota do mal hoje parece uma utopia. Porque quando a gente olha à nossa volta, a gente vê o mal presente e o mal, às vezes, aparentemente dominando a situação. Nós vemos o mal na política, nós vemos o mal na economia, nós vemos o mal dominando interesses corporativos nas empresas. Nós vemos tragédias acontecendo. Mas quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, nós aprendemos que toda essa maldade terá um fim. E o decreto que estipula, que afirma que a maldade foi vencida, é a ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressurge dos mortos, aí começa a contagem regressiva da maldade. A maldade, o mal, está com os dias contados. Ela ainda está presente, mas ela terá um fim. O apóstolo Paulo diz que quando vier o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, ele entregará tudo a Deus, o Pai. O que significa aqui na carta aos Coríntios que Cristo destruirá toda a potestade e poder e tudo estará debaixo dos pés de Cristo. Potestade e poder significa todas as forças econômicas, sociais, institucionais, morais, espirituais, que são contrários ao amor de Deus, que são contrários ao ser humano, que são contrários à justiça. Tudo que existe que não está em harmonia com o amor de Deus será finalmente destruído por Cristo. Olha, eu vejo o noticiário, eu vejo Rússia e Ucrânia lutando um contra o outro, eu vejo os armênios em Artsakh sofrendo um bloqueio, eu vejo situações de preconceito. Tudo isso é causado por forças culturais, morais, etc., que nós conhecemos bem e que finalmente serão derrotadas por Cristo quando o tempo do fim estiver encerrado. E aí Cristo entregará o reino a Deus, o Pai. Ou seja, quando eu celebro a ressurreição de Cristo, eu tenho em mente que o bem triunfará e que o mal é uma realidade apenas temporária. Se eu não entender que o mal é temporário, que tipo de esperança eu posso ter no futuro? Se eu não compreender que o bem triunfará, que o amor de Deus reinará, finalmente, que tipo de esperança eu posso ter num mundo melhor? Nenhuma. Então, a ressurreição de Cristo me ensina que a morte foi vencida e um dia eu vou voltar a viver na presença de Deus. A ressurreição de Cristo me ensina que o mal é uma realidade temporária,
Mas o grande ensino da ressurreição de Cristo, a apoteose da Páscoa, está no versículo 28. Na minha opinião, o versículo 28 desse capítulo representa o final do filme, que você espera parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Aí você chega no final do filme e vem o grande drama final, a apoteose, o apogeu. Qual é essa grande notícia? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Agora vem a apoteose, para que Deus seja tudo em todos. Será que nós entendemos o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui? Eu acho que, eu particularmente tenho um palpite. Eu acho que a maioria dos cristãos já leu esse versículo 1 milhão de vezes e não entendeu o que esse versículo está dizendo. Quando o fim chegar, Cristo vai entregar todo o reino ao Criador. A missão de Cristo era essa: vencer o mal. Quando o mal for vencido, ele entrega o reino ao Pai, e o Pai compartilha, então, esse reino com o Filho, e não termina aí. Deus será tudo em todos. Na língua grega, a palavra tudo, a palavra todos, tem um significado universal. Não haverá absolutamente nada que não seja preenchido pelo amor de Deus. Não haverá uma única criatura que não seja dominada pelo amor de Deus. Não haverá uma única nação que não conhecerá o amor de Deus. Não haverá mais pecado, não haverá mais mal. Deus será a única realidade existente e nós estaremos todos em Deus. Essa é a apoteose da mensagem da ressurreição. Quando Deus, lá no livro de Apocalipse, aparece em visões para João, como é que Deus se apresenta? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não haverá nenhuma realidade futura que não seja preenchida por Deus. Olhem Romanos 14, versículo 11. Faço esse pedido a vocês para que essa verdade seja solidificada em nossas mentes. Romanos 14, versículo 11. Vamos ler juntos esse versículo. Esse é o significado da Páscoa. Como está escrito, vamos lá? Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Toda a língua dará louvores a Deus. Não é uma minoria da humanidade que vai ter o privilégio de morar no céu, enquanto hostes e hostes de multidões humanas estarão sofrendo no fogo do inferno, uma imagem construída pela teologia medieval e que muitos seguem até hoje, como se essa fosse a palavra final sobre o assunto. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que lê-la completamente. Não é ler um versículo isolado, uma passagem isolada, temos que lê-la completamente. E entender qual é a mensagem de fato que Deus está nos transmitindo. Eu tenho um amigo meu que é professor universitário e teólogo, e quando nós ouvimos algumas mensagens por aí que falam que a maior parte da humanidade, inclusive dos nossos entes queridos,
vão ficar sendo espetadas num lugar chamado inferno por toda a eternidade, ele diz assim, como é que as pessoas ainda têm coragem de chamar o Evangelho de boas novas? Mas que tipo de boas novas são essas? Que uma minúscula parte da humanidade vai para o céu e a imensa maioria das pessoas vai arder no inferno por toda a eternidade. Onde estão as boas novas? Que boas novas são essas? Só se for para uma pessoa extremamente sádica, só se for para um psicopata. E a Bíblia não ensina isso, muito longe disso. A Bíblia ensina que Deus será tudo em todos. O grego é panta, é universal. Nada escapa ao amor de Deus. Nem o ser humano mais obstinado e resistente poderá escapar do amor incondicional de Deus revelado em Jesus Cristo. E qual é a prova de que isso se concretizará? A prova é o que justamente nós estamos celebrando hoje. A ressurreição de Cristo. Essa é a prova. Se Cristo ressuscitou, a sua palavra é verdadeira. O mal será completamente erradicado e só o amor de Deus permanecerá, inundando a toda a humanidade, levando todos a, de fato, cumprirem a lei excelsa do reino de Deus, que é o amor ao próximo. Essa é a grande notícia dos evangelhos. Por isso que evangelho em grego significa boas novas. Essas são as boas novas. As boas novas de que Deus será tudo em todos. Se tem um versículo que vale a pena decorar, tem vários versículos que vale a pena memorizar, mas um desses versículos certamente é 1 Coríntios 15, 28. Deus será tudo em todos. A Páscoa, então, é um raio de luz e esperança para todos nós. Quando eu celebro a Páscoa, eu celebro a minha esperança na futura ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Quando eu celebro a Páscoa, eu renovo a minha esperança sabendo que o mal que está à minha volta é temporário. Cristo venceu o mal e o mal está com os dias contados. Mas, acima de tudo, quando eu celebro a Páscoa, quando eu contemplo a ressurreição de Cristo, eu celebro o amor de Deus, que será tudo em todos. A vitória final do amor e da compaixão de Deus. Esse é o nosso sonho. E como sonho, é isso que deve estimular-nos a viver um dia atrás do outro. Mas lembre-se, esse é um sonho que vai se cumprir. E como nós sabemos que vai se cumprir? Porque Cristo ressuscitou. Louvado seja a ressurreição de Cristo. Que Deus nos abençoe.